Renata pede ajuda a Carlos para descobrir quem é a tal Bonita. Padre Severino tenta persuadir Carina a voltar para casa e evitar conflitos entre Álvaro e Lázaro. Ezequiel questiona se Carina deve realmente retornar, mesmo com a agressividade de Álvaro. O padre argumenta que Álvaro não é nenhum animal e já salvou muitas vidas na cidade. Alzira destaca que Álvaro causou sofrimento a Carina. Carina expressa a vergonha que sente ao relatar o que seu marido fez com ela. O padre sugere que talvez Carina esteja exagerando ou interpretando a situação de maneira distorcida. Ele menciona que Álvaro acredita que Carina precisa de tratamento para controlar os nervos. Alzira sugere que Carina mostre as manchas roxas provocadas por Álvaro para provar que não está mentindo. O padre fica chocado ao ver as marcas. Chorando, Carina revela seu profundo medo de Álvaro. Carlos comenta com Jerônimo que Renata parece sincera, mas Jerônimo a considera uma mentirosa profissional. Carlos revela que Renata queria saber o nome da Bonita para descobrir sua identidade e também queria ver uma foto de Rafael, alegando não conhecê-los. Jerônimo afirma que Renata é extremamente cínica e sabe exatamente quem são a Bonita e Rafael. Carlos nota que Jerônimo está cada vez mais obcecado em fazer Renata confessar. Augusto exige que Ezequiel mande Carina de volta para casa imediatamente, alegando que mantê-la em sua casa pode causar muitos problemas com Álvaro, cujo alcoolismo já é um desafio suficiente. Com essa informação, Ezequiel presume que Carina não está inventando nada, mas Augusto se recusa a discutir o assunto e insiste na devolução de Carina. Ezequiel se surpreende ao saber que Jerônimo e Renata farão uma visita à fazenda, mas Augusto afirma que o importante é que Renata estará presente. Aurora ouve a conversa. Carina examina os lençóis de Renata e Jerônimo e avisa a Hermínia que pode consertá-los. Ela menciona a necessidade de dinheiro e revela que não pretende voltar para a casa de Álvaro, preferindo ser internada em um manicômio. Álvaro procura Alzira nos vinhedos, mas ela, furiosa, declara que homens que abusam de mulheres lhe causam repulsa. Álvaro a agarra e a beija à força, negando ter causado mal a Carina. Ele afirma que Carina quer deixá-lo e inventou o abuso para justificar sua decisão. Alzira menciona as manchas roxas em Carina, mas Álvaro alega que isso não prova que foi ele. Alzira não consegue resistir e acaba cedendo às investidas de Álvaro. Por telefone, Josefina informa Roberta que Adriana é filha de Honório e assim a herança de Honório e Constanza ficará com ela e não com Matias ou com o filho de Roberta como imaginaram. Portanto, mais do que nunca, elas precisam estar vigilantes. Renata chega à cozinha, onde Manuela está retirando os biscoitos do forno. Matilde observa que Renata está muito bem vestida para ir à fazenda de Augusto Gato. Renata estranha o apelido, mas concorda que Augusto é muito bonito. Renata pede a Matilde que informe Lázaro para retirar o carro. Matilde sugere que Renata espere por Jerônimo para irem juntos. Renata responde que Jerônimo é seu marido, mas não seu dono. Matilde avisa que desse jeito, Jerônimo pode acabar abandonando Renata. Renata proíbe Matilde de fazer tais comentários. No entanto, Matilde a desafia, afirmando que quem dá ordens a ela é seu patrão. Renata lembra que é a esposa do dono e enquanto estiver na casa como dona, Matilde terá que obedecer às suas ordens ou então pode ir embora. Renata parte em direção à fazenda de Augusto, levando biscoitos, enquanto Manuela repreende Matilde, dizendo que sente vontade de dar algumas palmadas nela. Matias encontra Roberta e pergunta qual foi sua decisão. Ela responde que vai até a fazenda de Jerônimo para informar a Renata que está esperando um filho dele. Renata oferece os biscoitos a Augusto e a Aurora. Quando Aurora pergunta sobre Jerônimo, Renata diz que não sabe se ele virá para o almoço, pois estava nos vinhedos. A Aurora observa o carinho de Augusto com Renata. Nos vinhedos, Jerônimo comenta com Matilde que irá buscar Renata para o almoço na fazenda de Augusto. Matilde informa que Renata já saiu, destacando que ela se arrumou toda e fez biscoitos para levar ao Augusto Gato. Matias diz a Roberta que ela não deve ir à fazenda revelar a verdade para não atrapalhar a felicidade de Renata. Roberta insiste que quer que seu filho nasça em uma família e tenha um pai. Matias afirma que Jerônimo não proporcionará uma família a Roberta, muito menos a amará.
Durante a discussão, Roberta tropeça e cai, batendo a cabeça em uma pedra. Alzira está rolando com Álvaro nos vinhedos, enquanto Matilde a chama. Álvaro se esconde a tempo e Matilde avisa Alzira que Ezequiel pediu que ela vá vê-lo na fazenda de Augusto. Preocupado, Matias telefona para informar a Gonçalo que levará Roberta ao hospital enquanto ela permanece inconsciente. Jerônimo chega a cavalo na fazenda de Augusto e pergunta a Renata por que ela saiu sem ele. Renata explica que não sabia se ele voltaria a tempo para o almoço. Jerônimo lembra que Renata havia dito que só iria ao almoço se ele fosse, mas ela destaca que também pode mudar de ideia. Ela menciona estar cansada de sua vida girar em torno de um homem que não se importa. Jerônimo afirma que o lugar de Renata é ao seu lado e ela pergunta qual lugar é esse. Ele responde que é o lugar de esposa e Renata pede que ele prove isso. Jerônimo afirma que Renata será sua esposa enquanto ele quiser e a beija. Augusto e Aurora encontram Renata e Jerônimo se beijando. Matilde estranha quando Carlos esclarece que não estava com Álvaro, pois ela afirma ter visto a caminhonete do médico na fazenda. Jerônimo pretende ligar para a fazenda e pedir uma camisa limpa, já que a sua está suja de terra. Aurora insiste que Jerônimo use uma camisa de Augusto e Augusto pede que ela acompanhe Jerônimo até o quarto para escolher uma camisa. Aurora leva Jerônimo pela mão. No carro, Josefina pergunta a Gonçalo o que Matias fez para causar o acidente de Roberta, mas Gonçalo pede que ela evite fazer julgamentos precipitados. Gonçalo liga para informar a Honório que não poderá acompanhá-lo para verificar o barco. No hospital, Roberta está consciente e pergunta sobre o bebê. O médico informa que aparentemente o bebê está bem, mas é preciso esperar o ginecologista. Matias informa ao médico que é irmão de Roberta e se responsabiliza por tudo. No quarto de Augusto, Aurora ajuda Jerônimo a tirar a camisa. Incomodado, Jerônimo se afasta para lavar o rosto, enquanto Aurora observa a camisa de Jerônimo com um sorriso maroto. Augusto comenta com Renata que tem a sensação de que sua relação com Jerônimo não está indo bem. Renata explica que se casou rapidamente com Jerônimo sem conhecer muitos aspectos sobre ele e pergunta a Augusto o que ele sabe sobre o irmão de Jerônimo. Augusto responde que não teve muito contato com Rafael e nem conheceu a namorada dele. Ele se pergunta qual a relevância de Rafael e da tal Bonita para a relação de Renata com Jerônimo. Renata revela que esses dois parecem ser como sombras que impedem ela e Jerônimo de encontrarem a felicidade. Hermínia conta a Lázaro que Carina não pretende voltar para Álvaro, mas não sabe o que exatamente aconteceu. No entanto, a situação parece grave, pois Carina prefere ir para o manicômio ao voltar para o marido. Ela explica que Álvaro está alegando que Carina está desequilibrada e adverte Lázaro para evitar brigas com Álvaro, ou Carina pode decidir ir embora. Augusto explica a Renata, Jerônimo e Aurora sobre a produção de vinhos e admite que nunca conseguiu cultivar o tipo de uva que Rafael produziu. Renata pergunta como Rafael conseguiu isso e Augusto responde que é um mistério que só o tempo poderá resolver. Jerônimo admite que aprecia um bom vinho, mas não entende muito sobre uvas e vinhedos. No entanto, ele pretende se tornar um especialista em homenagem a Rafael. Augusto ressalta que está em vantagem, pois tem mais experiência e prática do que Jerônimo. Jerônimo responde que talvez. Ezequiel informa Alzira sobre as ordens de Augusto para não hospedar Carina, mas confessa que está preocupado, pois Augusto revelou que Álvaro costuma beber mais do que deveria. Alzira afirma que Carina não pode ficar com Álvaro e Ezequiel sugere que busquem uma solução. Augusto oferece aos convidados uma taça de vinho de sua reserva especial para ilustrar o que ele quis dizer sobre a experiência neste setor. Renata opina que tudo pode ser aprendido e pergunta se Jerônimo tem interesse. Sorrindo, ele responde que sim. Augusto explica a Renata que a paixão e o amor pelo que se faz são fundamentais para alcançar o sucesso. Ele compara a uva a uma mulher, dizendo que é necessário conviver, ser cúmplice e cuidar para que ela se desenvolva plenamente. Augusto observa que a videira é uma planta exigente, mas se for bem cuidada pode se transformar em um vinho excepcional que os homens apreciam como algo valioso e do qual se tornam dependentes, assim como por uma mulher atraente e inteligente. A Aurora pergunta a Jerônimo o que ele acha da comparação entre a uva e a mulher.
Jerônimo responde que é uma comparação perspicaz, pois as mulheres são as musas que despertam a sensibilidade em muitos homens. Ele destaca a paixão que uma mulher despertou em Rafael, o que o levou a se estabelecer nessas terras. Renata se encanta quando alguns músicos chegam para tocar ao vivo. Gonçalo e Josefina chegam ao hospital e o médico informa que Roberta está bem, mas gostaria que ela permanecesse sob vigilância devido à gravidez. Ele revela que Roberta está esperando um menino. Matias estranha por conseguirem identificar o sexo do bebê tão cedo. Josefina fica entusiasmada com a notícia de que o primogênito da família Monterrubio está a caminho. Daniel teme que Adriana não queira mais falar com ele agora que descobriu que é filha de Honório. No entanto, Adriana afirma que não quer ser tratada de forma diferente e que continuará sendo a mesma de sempre. Branca convence Honório a levá-la para ver o barco com ele. Honório pede que Branca transfira a passagem de Gonçalo para o nome dela, assim como a reserva do hotel. Enquanto isso, Constanza menciona a César que ficará sozinha no fim de semana, pois Honório vai inspecionar um barco relacionado aos negócios da empresa. César pergunta por que Constanza não vai com ele, e ela responde que Honório irá com Gonçalo e que também não gosta muito do calor como está fazendo no porto. César convida Constanza para passar o sábado com o proprietário da horta de onde vêm as frutas do centro. Selena escuta a conversa. Adriana admite a Honório que Matias sempre foi honesto com ela, mas ainda nutre esperanças de que ele se apaixone por ela e esqueça Renata. Honório explica a Adriana a distinção entre amor e paixão e sugere que ela reavalie seus sentimentos por Matias, além de propor que pergunte a Matias sobre o que ele realmente sente por Renata. Jerônimo e Aurora estão desconfortáveis, enquanto Augusto e Renata se divertem cantando com os músicos. Aurora avisa que vai buscar a sobremesa, enquanto Jerônimo diz a Renata que é hora de voltar para casa. Jerônimo comenta que Renata já bebeu o suficiente, mas ela afirma que não está bêbada, apenas feliz. Augusto pergunta se Jerônimo quer ir embora porque Renata está se divertindo, e Renata avisa que pretende ficar mais um tempo, sem se importar se Jerônimo decidir sair. Augusto se oferece para levar Renata depois. Jerônimo pergunta seriamente se Renata vai ficar ou se vai com ele. Renata encara Jerônimo enquanto toma vinho. Alzira pergunta a Matilde, Lázaro e a Hermínia se podem hospedar Carina na fazenda, mesmo que seja apenas por uma noite. Ela explica a situação envolvendo a proibição de Augusto. Matilde responde que é necessário consultar os patrões, pois Renata pode agir como Augusto e expulsar Carina. Lázaro decide conversar com Carlos. Renata opta por permanecer na fazenda de Augusto, acreditando que para Jerônimo não faz diferença se ela vai ou fica. Jerônimo então se retira frustrado. Augusto avisa Renata que se a relação com Jerônimo continuar assim, o casamento não vai prosperar. No entanto, Renata afirma que não vai desistir, pois ama Jerônimo. Augusto comenta que, ao contrário de Jerônimo, ele realmente valoriza Renata. Ela expressa sua gratidão por ter um amigo como Augusto ao seu lado. Ao ver Jerônimo saindo, Aurora pergunta se Renata não vai acompanhá-lo. Jerônimo explica que ela está muito ocupada com Augusto e que ele e Aurora estão sobrando. Jerônimo então vai embora sem levar sua camisa. O médico recomenda que Roberta permaneça em observação no hospital durante a noite. Gonçalo exige que Roberta revele quem é o pai do bebê. Antes que Roberta possa responder, Matias se adianta e afirma que ele é o pai, o que deixa Josefina e Roberta satisfeitas.